Olá, bom dia. Estamos aqui com uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira e sábado, estaremos com duas meditações de início, como se fosse uma introdução para mais lá na frente começarmos a série espiritual de revelação sobre o que está por trás do espírito da soberba e do orgulho e da mentira. Será algo muito, mas muito preciso para todos nós que estamos nesse caminho e para as pessoas que vão aprender a palavra de Deus. Iremos começar agora com uma oração ao nosso Deus. Senhor, diante de Ti estamos na força, na fé e na sede da justiça pela Tua verdade, para fazer, meu Deus, através do Espírito Santo, revelar a verdade da Tua palavra. Tu, somente Tu, tens toda a verdade. Só o Senhor é quem conduz a verdade. Nós apenas somos teu canal, mas a palavra e a verdade e a inspiração é tua. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, sexta, é como tens aprendido a verdade. E sábado será, você realmente conhece a verdade de Deus, porque sabendo, tendo esse início de introdutório, de entender como é a verdade de Deus, aqui nas próximas meditações sobre a série espiritual para a revelação que Deus quer nos ensinar, é que vamos poder entender e discernir o que é verdade, o que é de Deus e o que não é de Deus, que provém do espírito da mentira e do orgulho. Então, hoje, como tens aprendido a verdade? Estamos baseando esse assunto, essa meditação de hoje em Efésios, capítulo 4, versículo 20, que diz o seguinte: mas não foi assim que tendes aprendido a Cristo. Isto foi Paulo falando aos novos convertidos na cidade de Éfeso, que estavam aprendendo de uma forma como Paulo ensinou, mas veio outras pessoas se introduziram e começaram a ensinar coisas diferentes, que não foi como é e como se está escrito na palavra de Deus. Foram ensinamentos distorcidos. E Paulo disse, não foi assim que você aprendeu de Cristo. Então é isso. Temos que saber de quem estamos aprendendo a palavra de Deus. Se há base bíblica, se há os fundamentos do Evangelho de Cristo, que está baseado em ressurreição, em remissão de pecado, no batismo, na imposição de mão e na fé e na misericórdia. Então tem que saber qual é o Evangelho, qual é a base do que você tem aprendido e de quem e como tem ensinado. Nós vamos aprender muitas coisas para a glória de Deus Pai. Olha só há uma maneira de se aprender a verdade pelo ensino genuíno da palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus, conforme ela está escrita. Eu tenho falado muito isso aqui. E vou citar onde está o livro, é Jeremias, e capítulo 23, e na epístola de Pedro, os dois falam a mesma palavra. Aquele em quem há a palavra de Deus, fale como ela é. Pedro fala, aquele que fala a palavra, fale conforme os oráculos de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Temos que examinar isso. Temos que constatar se o que está sendo ensinado, se é conforme os ensinos de Deus. Por isso que a gente tem falado que os servos de Deus que aceitaram, que ouviram a palavra de Deus lá na cidade de Beré, quando Paulo estava
escreve, ensinando a palavra. Isso está escrito no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Paulo falava e eles ficavam conferindo se era daquele jeito. Então é isso. Aquela pessoa que é sensata, que tem sede da verdade de Deus, de fato e de verdade, não com interesse de ir à igreja ou de saber algo de Deus para querer ser abençoado. Não, você tem que ir a uma igreja, ou você está na sua casa e com sede de Deus, porque houve um homem que teve uma sede de Deus. Está escrito isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio estava na sua casa, tinha sede de Deus, pegava a escritura, fazia jejum, orações, ajudava, fazia esmola das pessoas. Então, quando você tem sede de Deus, você confere, você busca na verdade de Deus, se verdadeiramente aquilo que se ensina e que você lê, se é o ensino correto de Deus. Nós vamos ver aqui, observando e permanecendo no ensino correto da verdade de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que fala o ensino correto de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras, que pode tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa palavra aqui, do jeito que se ensina, essa palavra ensina tudo isso. Aqui é o ensino correto para a salvação. Nós queremos também fazer ciente sobre como temos aprendido de Deus os seus ensinos e não de homens. Será que temos aprendido de Deus? Porque se for de Deus, vai ser conforme Deus. Está escrito isso em João 7,17, se não me foge a memória, que muitos estavam procurando saber se o ensino de Jesus era de Deus mesmo. Jesus disse mesmo assim: examine, faça, comprove se o que eu estou falando é de Deus, então a minha doutrina é de Deus. Você tem que examinar, você tem que ser sensato. Nem tudo que vem no nome de Deus é de Deus, porque muitas das vezes há um espírito por trás daquela própria palavra. Foi assim quando Deus, no início, o próprio Satanás, quando ele era o anjo Lucifer, que vamos falar isso detalhadamente para você entender qual é o espírito que está por trás da mentira. Ele enganou a Eva: não, Deus come essa fruta, não, você não vai morrer, não, isso não é pecado, não. Então, será que muitas pessoas que falam a própria palavra de Deus, será que estão falando com o interesse da sua salvação, com o interesse verdadeiro, conforme a palavra de Deus? Examine, nem tudo diga amém. Procure saber, conferir, discernir se isso é a verdade de Deus, se é para o seu bem, se estão ensinando com o prazer verdadeiro da salvação. É isso aí. A verdade de Deus não tem interesse humano. Isso está escrito em Romanos 16, versículo 17 e 18. Não vamos falar nisso agora, vamos falar só que o apóstolo Paulo, ele aprendeu o evangelho de Deus não por homens, mas pelo próprio Senhor. Isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte, olha só, capítulo 1, versículo 12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Deus ensinou ao apóstolo Paulo. E você pode aprender hoje através do próprio Deus? Sim, claro que sim. Claro que sim. A palavra de Deus diz em João capítulo 16 que Deus enviou o Espírito Santo para aquilo que Deus falou através de Jesus, ele ensinasse da mesma forma. Então você tem um aliado glorioso, um professor excelente, o Espírito
Espírito Santo, ele é que dá o discernimento, revela todo o entendimento, todo o pensamento de Deus. Então, se volte ao Espírito Santo. Se volte, porque todas as vezes que eu vou orar a palavra de Deus, sempre eu digo: Espírito Santo, vem aqui. Em nome de Jesus, está escrito que o Senhor é que nos ensinaria toda a verdade de Deus. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, me ensina. Eu tenho sede da tua salvação, eu preciso de ti. Me ensine tua verdade, a verdade de Deus. E assim o Espírito Santo, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, irá revelar a verdade de Deus para você. Concluímos com essas seguintes palavras: somente tendo aprendido a palavra de Deus como está escrito e revelado, o sentido correto da verdade é que nos faz seguro em Deus e ter paz. Deus nos abençoe. Ótimo dia em nome do Senhor Jesus. Mas íamos esquecendo de fazer a oração, né? Não pode. Vamos lá. Aí, meu irmão, onde você estiver, se você não tiver entendido, dobre o seu joelho, ou ore sentado mesmo, em pé. É o espírito e o coração que se curvam. Às vezes não é nem o nosso corpo, é o nosso espírito e coração que se curva para Deus. Fecha os olhos. Senhor nosso Deus, Pai glorioso, tudo é teu. Eu não tenho palavra. A unção é tua, o poder é teu, a glória é tua. Somos apenas simples servo, canal do Senhor. Abençoe cada um de nós, nos ajuda, Senhor. Mesmo a gente com poucas forças de fazer tua vontade, mas nos rendendo a ti, com um desejo sincero de praticar a tua justiça, a tua verdade. Nos ajuda, nos ensina, nos revela, nos dá o discernimento a todos nós e não deixa-nos ser, Senhor, presa do espírito de mentira, nem do espírito do orgulho. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, para a tua glória e para a felicidade da nossa salvação, no nome glorioso do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.